Bom dia a todos, estamos aqui de volta. Na aula passada a gente viu que o número de vezes que uma mesma raiz aparece indica a multiplicidade da raiz. Agora nesse vídeo a gente vai ver aqui uma relação de Girard, que é muito importante, tá? Dentro do polinômio. Relações de Girard. As relações entre os coeficientes e as raízes. Ela tem essa relação aí entre coeficientes e raízes de uma equação algébrica, que é mais uma ferramenta para você auxiliar na resolução desse tipo de equação, quando é dada uma condição para as raízes. Às vezes ele diz que uma raiz é o dobro da outra raiz, uma raiz esteja na forma de uma PA, esteja na forma de uma PG, que é uma progressão geométrica, que uma raiz desse polinômio ele é somado com a segunda raiz, dá um certo número. Tá? Então, isso aí vai ser as condições dadas, tá? No exercício. Então, a gente diz que isso aí são as relações de Girard. Ok? Então, temos casos particulares. A do segundo grau não é novidade para vocês. Ó, se lembra aqui, né, gente? Equação, eu vou colocar aqui, ó, equação, as raízes e a relação. A relação aqui. Então, bem. Uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, quantas raízes eu vou ter em uma equação do segundo grau? Então, duas no máximo, né? Você vai ter x', x, duas linhas, ou x1, x2, certo? E a relação entre coeficiente e raízes vai ser quem? x1 mais x2 é igual a quem? Menos b sobre a. O produto dele, ó, x1 vezes x2 é igual a quem? A c sobre a. Tá? Essa relação vocês devem estar lembrados, que eu falei para vocês no primeiro bimestre, certo? Agora, um polinômio aqui, uma equação polinomial do terceiro grau. Ax à terceira mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Então você vai ter quantas raízes aqui, gente do céu? 3 raízes. Máximo 3 raízes. x1, x2 e x3. Então, a soma dessas raízes em relação aos coeficientes vai ser quem? Menos b sobre a. Menos b sobre a. O produto de uma para outra, ou seja, o somatório do produto de uma raiz para outra, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, ele vai ser igual a quem? C sobre A. C sobre A em relação aos coeficientes. E o produto dessas três raízes, ó, x1 vezes x2 vezes x3, ele vai ser igual, ó, em relação aos coeficientes, menos d sobre A. Tá certo? Tem que estar na cabecinha essas relações, gente. Porque se a gente for fazer a demonstração dela, a dedução, é muita coisa. Tá certo? Mas tem que estar na cabecinha essas relações. Agora, se você observar aqui, ó, quando é do segundo grau, é menos b sobre A. A de 3 também aqui, ó, é menos b sobre A. A de 4 também vai ser menos b sobre A. Então, para decorar vai ser tranquilo. Veja agora a do quarto grau. Você tem aqui ax à quarta mais bx à terceira mais cx ao quadrado mais dx mais c igual a zero. Certo? Uma equação polinomial do quarto grau, tá vendo? Quarto grau. Então, quantas raízes o máximo vai ter aqui? x1, x2, x3, x4. São 4 raízes. Bom, em relação aos coeficientes, a soma x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual também a quem? Menos
menos B sobre A. Tá vendo? O produto em pares aqui, ó, x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x1 vezes x4, mais x2 vezes x2, e assim por diante, até x3 vezes x4, ele vai ser quem? C sobre A. C sobre A. Agora, o produto, a soma do produto em três raízes. x1 vezes x2 vezes x3. Aí x1 vezes x2 vezes x4. E vai até chegar em x2 vezes x3 vezes x4. Ele, em relação aos coeficientes, vai ser quem? Menos D sobre A. E o produto dessas quatro raízes, x1 vezes x2 vezes x3 x4, em relação ao coeficiente, ele vai ser quem? E sobre A. Tá certo? Não é só C sobre A não, gente. Aqui é um E, tá certo? E sobre A. Sabe por quê, gente? Que aqui, ó, o termo independente aqui é ax à quarta mais bx à terceira mais cx ao quadrado mais dx mais e. Certo? Se for do quinto grau, aí vai aumentando. Ó, A, B, C, D, E e F. Se for do sexto grau, até G. Tá? E assim por diante. Então, essas são as relações. As relações de coeficiente e raízes de polinômio de grau N. É claro que o mais comum, assim, que ele pede, né, que vai te cobrar é a do segundo grau, é a do segundo grau, é a do terceiro grau, tá certo? E mais em que? Em soma e produto. Soma e produto das raízes, tá certo? A soma das três e o produto das três, tá certo? Então esses são mais cobrados, tá? Porque os demais, esse aqui mesmo, o produto de 3 é muito trabalhoso, gente. Então, ele não cobra tanto, tá certo? Então, vamos ver exemplos. Vamos ver exemplo para a gente aplicar essa relação de Girard. Bom, se eu pedir para vocês escrever as relações de Girard para a equação x à terceira mais 7x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a zero, então veja, é dada esse polinômio, a equação polinomial, né? Tá? Então, é do terceiro grau. Tá vendo aqui, ó? É uma equação algébrica do terceiro grau. Logo, ele vai ter três raízes. Então, x1 mais x2 mais x3, ele vai ser igual a quem? Menos b sobre a. É a relação que você tem que estar na cabecinha. Então, x1 mais x2 mais x3 é igual a quem? Quem é b aqui, gente? Ó, b é mais 7. Então, cuidado com o sinal. Menos com mais dá menos. Então, 7. E quem é a aqui? A é 1. Ó. Isso aqui é 1. A é 1. Então, é sobre 1. Então, menos 7 sobre 1 dá quanto, gente? Menos 7. Então, isso quer dizer que a soma das raízes da equação polinomial de x à terceira mais 7x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a zero, ele vai ser igual a quem? Menos 7. Tá? Observe que ele não quer saber quem é, x1, x2, x3. Não quer saber quem é, não. Ele quer saber que a sua soma é menos 7. Tá certo? Bom, se eu for fazer aqui o produto de x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, a relação em relação aos coeficientes é c sobre a. Então, quem é c aqui? C aqui vai ser menos 3. Então, vai ficar menos 3 sobre quem? Quem é a? É 1. Então, menos 3 dividido por 1 dá menos 3, tá vendo? Outra relação aqui, ó.
do produto. X1 vezes X2 vezes X3 é igual a quem? Menos D sobre A. Então, quem é D aqui, gente? Quem é D aqui? 5. Aí, menos com mais dá menos. 5. Sobre quem? Quem é A? 1. Então, vai ficar menos 5 dividido por 1 dá menos 5. Então, o produto dessas raízes da equação, ele vai ser igual a quem? A menos 5. Somente. Ok? Então, aí a gente está aplicando, né, esse dispositivo de Girard nesse polinômio dado aí. Vamos partir para o exemplo 2. Exemplo 2, gente do céu. Ele diz o seguinte: resolva a equação algébrica x à terceira menos 3x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Sabendo que a soma de duas raízes é igual a 5. Olha a condição aqui, ó, que está dizendo. A soma de duas raízes é igual a quem? A 5. Tá vendo? É igual a 5. Então, temos então que x1 mais x2 é igual a quem? A 5. Tá? Vou imaginar aqui que a primeira raiz com mais a segunda raiz é igual a 5. Tá? Então, o que você tem que fazer? De acordo com a relação de Girard, a soma, deixa eu botar aqui um pouquinho, a soma das três raízes em relação aos coeficientes é menos b sobre a, né? Bom, ele diz que aqui, ó, sabendo que a soma de duas raízes é igual a 5. Então, ó, x1 mais x2 é igual a quem? A 5. Então, eu posso dizer que x1 mais x2 é igual a quem? A 5. Mais quem? X3. Que é igual a quem? Quem é b aqui, gente, na equação? Menos 3. Ó, b é menos 3. Então, menos com menos dá mais. Aí, 3. Quem é a? É 1. 1. Então, vai ser 3 dividido por 1. E, por sua vez, dá quanto? 3. Então, eu posso encontrar quem? x3, a terceira raiz. Passa 5 para o outro lado, 3 menos 5 dá quanto? Vai dar menos 2. Tá? Então, gente do céu, eu encontrei uma raiz dessa equação, que é x igual a menos 2. Bom, se eu conheço uma raiz da equação, então eu posso encontrar o restante das outras duas raízes. Okay? Como, gente? Aplico o dispositivo de quem? Briotto-Ruffini. Então, fica lá na forma aqui. Aqui, né? Mas, ó, eu coloquei aqui, ó. Você já sabe que ele ia ficar nessa forma aqui, ó. X mais 2. X mais 2, porque toca o sinal, né? Ó, em vez de ser mais, vai ser x mais 2 vezes quem? Q de x. Tá? Igual a zero. Ok? Na forma fatorada. Bom, vamos encontrar as raízes aqui, ó. De Q de x. Bom, aplico o dispositivo de quem? O dispositivo de Briotto, gente. Passa a cruzinha aqui. Menos 2 é uma raiz conhecida desse polinômio. Tá? Aqui eu coloco os coeficientes, ó. 1, menos 3, menos 6. E o termo dependente é quem? 8. E daí, ó, desço 1 aqui. Toda vez que você desce esse número aqui. E multiplica, ó. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com menos 3 dá menos 5. Menos com menos dá mais. 5 vezes 2, 10. 10 menos 6, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 com mais 8, ó, dá quanto? 0. Tem que dar 0. Porque a gente encontrou que menos 2 é raiz desse polinômio aqui. Tá? Então aqui tem que dar 0, de todo jeito. Logo ficou o quê? 1 menos 5, 4. Ou seja, o termo independente
esse aqui, o valor para x, e o valor aqui é para x ao quadrado. Tá? O termo independente, que é a zero. E como é que você vai destrinchar aqui? Ó? Q de x vai ser quem? X ao quadrado menos 5x mais 4. Igual a isso aqui é igual a zero. E vai tirar a raiz dessa equação. X ao quadrado menos 5x mais 4. Que por sua vez dá quanto? X' vai ser 1 e x' vai ser 4. Certo? Dois números que multiplicado dá 4, ó, 4 vezes 1, 4, e somado dá 5. 1 mais 4 dá 5, certo? Sinal trocado. E daí, quem é a solução aqui? 1 menos 2 e 4. Certo? Ó, 1 menos 2 e 4. São as raízes dessa equação. Entenderam? Não é fácil? Vamos para o exemplo 3. Exemplo 3. Exemplo 3, gente do céu. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui vai ser um pouco, talvez, não é tão complicado. A coisa é que você tem que ter uma noção de progressão aritmética. Espero que vocês ainda tenham na cabeça progressão aritmética. Mesmo que a gente vai ver, vai ter a oportunidade de estudar, fazer uma revisão de PA e PG futuramente. Exemplo 3, qual é o valor de K na equação algébrica de x à terceira menos 3x menos 6x mais K igual a zero? Para que as raízes da equação estejam em progressão aritmética. Certo? Progressão aritmética. P.A. Então, veja. Se essas raízes estão em progressão aritmética, então eu posso dizer que a primeira raiz vai ser quem? A menos R. A segunda raiz vai ser A e a terceira raiz vai ser quem? A mais R. Essa é uma condição de três números estarem em progressão aritmética. Você tem aquele primeiro termo que vai somar com a constante R. Tá? Bom, então, feito isso aqui, eu vou aplicar o que? A relação de Girard. Então, temos o seguinte, ó. É uma equação algébrica de terceiro grau. Tá? Então, vai ser x1 mais x2 mais x3 é igual a quem? Aí, quem é x1 aqui que você está dizendo? A menos R. Ó. A menos R mais A. Quem é x2? É A. E quem é x3? A mais R. Em relação aos coeficientes, ele vai ser quem? Menos B sobre A, né? Então vai ficar menos com menos dá mais, 3. E A é 1. Então vai ficar menos com menos dá mais, dá 3. Dividir por 1 dá 3. Certo? Vai dar 3. Então, A menos R com mais A mais R é igual a quem? A 3. Feito aqui, ó, menos R com mais R dá 0. A mais A dá 3A. Que é igual a quem? A 3. A é quem? 3 dividido por 3 vai dar 1. Logo, o teu A vai ser igual a 1. Se eu encontrei um valor de A aí, gente, igual a 1, isso implica dizer que a minha segunda raiz, x2, é igual a quem? É igual a A. Logo, ele vai ser igual a quem? A 1. Ó. x2 é igual a A. x2 é igual a quem? A 1. Então, é uma raiz. E quando eu conheço uma raiz, eu posso aplicar aqui, ó, eu vou substituir x igual a 1 na equação dada. Tá certo? Isso quer dizer que vai ficar P de 1 igual a 0, porque 1 é raiz. P de 1 é igual a quem? A 0, né? P de 1 é igual a 0. E vamos lá, substituir. 1 elevado à terceira menos 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais K igual a 0. 1 à terceira dá 1. 1 ao quadrado dá 1 vezes 3 dá 3. 6 vezes 1 dá 6 mais K. Igual a quem? A 0. Logo, K vai ser quem? Fazendo essa operação aqui, K vai ser igual a quem? A 8, ó. Certo?
E é exatamente o que ele está pedindo aqui, ó, somente qual é o valor de K na equação algébrica, certo? Qual é o valor desse parâmetro aí, ok? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês aprenderam aí, né? Equações algébricas ou polinomiais. E no próximo vídeo eu vou fazer algumas questões, ok? E depois eu lanço exercício para vocês. Tchau, tchau. Um abraço bem grande.